Mas quem está curioso, assim, que quer saber alguma novidade do que está acontecendo, o que vocês estão descobrindo por aí, vai ter alguma apresentação, assim, algo de pesquisa, de dado novo nesse Conups desse ano, que acontece em abril? Vai ter muitas apresentações das pesquisas mais recentes que estão sendo desenvolvidas, não só no nosso grupo, mas de outros grupos do Brasil inteiro, né? Vão vir pesquisadores de diversas universidades do Brasil e também do exterior. Então, sim, haverá uma série de apresentações de pesquisas, por exemplo, estudos sobre experiências espirituais na população brasileira. Dados extremamente interessantes vão vir nessa área. Estudos sobre espiritualidade de crianças também serão apresentados dados nesse sentido. Então, assim, nós teremos também o professor Rodolfo Damiano, da USP, o doutor Rodolfo da USP, vai apresentar dados também, pela primeira vez, dados de um grande estudo brasileiro com adolescentes, sobre saúde mental e espiritualidade também. Então teremos muita novidade. E uma coisa que eu acho que é muito importante nessa visão global, acho que qual que é o big picture, né? Qual que é a visão global? Muitas vezes a gente aprende na nossa formação intelectual, isso a gente foi meio doutrinado nesse sentido, o seguinte: olha, a ciência provou que nós somos só matéria, o ser humano é um aglomerado de moléculas. Isso que pensa, que sente eu, é o meu cérebro que produz. As atividades do neurônio eletroquímicas geram o meu pensamento. Mas eu sou fruto de um acaso. Eu não tenho sentido, eu não tenho propósito. Morreu, acabou. A ideia de Deus, de vida após a morte, de uma dimensão espiritual transcendente, é um mito que foi criado. É isso que a gente aprende muitas vezes. E mais, a gente aprende também que essa visão materialista, nesse sentido que só existe matéria, existe nada além da matéria, essa materialista é fruto da ciência e da razão. Quando surge a razão ocidental, na Grécia, com Sócrates, Platão, desaparece a visão espiritual, e quando surge a ciência moderna, a neurociência, a psicologia, a física, nega tudo isso. É isso que a gente aprende. Só que essa narrativa que eu estou contando para vocês agora foi criada, ou não criada, mas disseminada basicamente há uns 150 anos para a gente. Isso não era e nunca foi assim. Tem um livro que acabou de sair pela Universidade de Cambridge, um dos maiores historiadores, talvez o maior historiador no mundo hoje na área de ciência e religião, chamado Peter Harrison. Esse livro acabou de sair, chama Some New World, Algum Novo Mundo. E esse livro é um livro enorme, em que ele aborda, com muitas minúcias históricas, o resumo da ópera é o seguinte: é o oposto de tudo isso que eu acabei de contar. Desde que a razão começa a surgir na Grécia Antiga, extremamente ligada à espiritualidade. Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, todos eles eram profundamente espiritualizados e trouxeram a razão para investigar a espiritualidade. Quando a ciência moderna surge com Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, eles eram profundamente espiritualizados também e percebiam-se como louvando a Deus. Eu louvo o Criador quando eu estudo e entendo a criação. E ao entender a beleza e complexidade da criação, com a física, com a química, com a astronomia, eu entendo e louvo a Deus. E nós vamos perceber, os fundadores da neurociência e da psicologia também não eram materialistas. O que aconteceu foi que, no final do século XIX, no século XX, se assumiu muitas vezes essa visão materialista e se reescreveu a história inteira, 2,5 milênios do pensamento ocidental para essa narrativa. Então, uma das grandes tarefas do mundo hoje em dia, no ambiente científico, na área de espiritualidade e ciência, e o NUPS tem trabalhado fortemente nisso, Humberto é um grande nome nessa área também, é colocar os pingos nos is. Desmontar essa narrativa fake que foi construída. Então, fake news, gente, é uma coisa muito antiga. Né? Essa fake news que foi colocada e que foi introjetada na nossa cabeça e trazendo simplesmente de volta o que os autores realmente falaram. É simples. Como é que se diz que Newton era mecanicista e negava Deus? Ele escreveu mais sobre religião do que sobre física. Falar que Platão e Sócrates eram contra a espiritualidade e escreveram profundamente sobre isso. Então, o que nós estamos trazendo é o seguinte, como já foi colocado, a experiência espiritual é algo do ser humano. Se você deixar, isso brota.
o que aconteceu, infelizmente, na nossa cultura, isso aí retoma a pergunta logo do começo, se suprimiu esse aspecto fundamental do ser humano, a espiritualidade, suprimiu artificialmente, dizendo, ó, isso é de gente atrasada, gente supersticiosa, de gente tapada, você é bacana, gente fina, elegante, sincera, não acredita nessas coisas. E a pessoa se reprime naquilo ali e fica numa dificuldade disso, ou ela fica meio dividida, ou ela suprime essa dimensão da sua vida, gerando mesmo muitos problemas. E a espiritualidade então, sempre existiu no ser humano, quando não suprimida ativamente, e precisa ser canalizada de modo saudável. Claro, a espiritualidade pode ser usada de modo negativo, daí a importância da discussão aberta, do escrutínio racional, do escrutínio científico também, para isso poder avançar. E o que nós estamos apresentando, então, nos trabalhos também, no CONUPES, é retomar essa visão mais abrangente, de que a espiritualidade faz parte do ser humano, faz parte da constituição do pensamento humano, da racionalidade humana, da ciência humana, e não há essa ideia de oposição, é uma coisa criada há 100 e poucos anos atrás. A sensação é que se a gente não passar por isso, não reverter essa situação, a gente não vai florescer.